Bom dia, bom dia e bom dia. Ora para mais um dia que o Senhor já fez. Pai, graça nós te damos. Bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe o dia de vocês. E Rose, bom dia, meu amigo Paulinho. Bom dia, Soninha. Bora para mais um dia que o Senhor já fez, galera. Bom dia, Jojo. Deus abençoe a nossa vida. Gente, eu esqueci de colocar meu microfone hoje. O volume tá bom? Tá dando para vocês ouvirem? Ei, Carolzinha, bom dia. Vocês me falam se o microfone tá bom? Conte pra mim. Vocês estão me ouvindo bem? Eu esqueci de testar o microfone antes. Então tá bom. Obrigado, Carolzinha. Achei que era o Paulinho que já tava bisbilhotando aqui na live. Bom dia, pessoal. Já pega aí seu caderninho de anotação. Eu uso esse caderninho aqui, pessoal. Depois, se vocês quiserem, pode me falar que eu passo. Teve uma pessoa aqui da live que já encomendou dela, com a Julinha, é a mãe do pastor Marcelo. Eu uso caderninho de anotação, um bloco de notas no celular ou no computador e a palavra. Já pega aí a palavra de Deus pra gente começar a estudar Provérbios 6. Bora fazer uma oração? Deus, em nome de Jesus, nesta manhã nós te damos graça. Nesta manhã nós te louvamos e reconhecemos quem tu és. Nesta manhã, Pai, nós te damos graça porque o Senhor é muito bom. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado todas as manhãs. O Senhor tem renovado a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E nessa manhã eu quero pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Perdão por tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Perdão por tudo aquilo, meu Deus, que nós fazemos que não agrada ao Senhor. Perdoa, Pai. Que o Senhor possa mesmo nos livrar de dias maus, que o Senhor possa nos livrar da insensatez, que o Senhor possa nos livrar de cairmos nas nossas próprias estultícias, Pai. Nos dê sabedoria. Salomão aqui deixou muitas palavras sábias. Nos ensina a praticar essas palavras, Pai. Hoje eu quero mesmo trazer o perigo da insensatez, eu quero mesmo compartilhar com meus irmãos o perigo da falta de sabedoria. Que o Senhor nos ajude, Deus, a ser sábios, Pai. Que o Senhor nos ajude a edificar a nossa casa na rocha, a construir uma história e uma vida em Ti, Deus. Nos mostra e nos ensina a dar valor àquilo que verdadeiramente importa, Pai. Nesta manhã eu abençoo a casa do meu irmão, eu abençoo, meu Deus, a vida do meu irmão, que eles possam mesmo, meu Deus, aí sentir a presença do Senhor aonde eles estiverem, Pai. Meu Deus, que essa presença seja tão real e que o Teu Espírito possa mesmo trazer discernimento sobre cada palavra estudada, Pai. E que eles não sejam só ouvintes, mas que eles sejam praticantes de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer sobre a vida deles, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Fala conosco na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, viu, meu irmão? Bora começar a estudar hoje a Provérbios capítulo 6. E aqui na minha anotação que eu fiz aqui agora pela manhã, eu comecei trazendo uma parábola, sabe? Para ilustrar o que nós vamos falar aqui no Provérbios 6. Uma parábola que está lá em Lucas 12, do 13 ao 21, vai contar sobre quando uma pessoa ela chega até Jesus e ela fala assim: Jesus, o meu irmão não quer dividir os bens que ele tem comigo. E aí Jesus vira para ele e fala assim: homem, quem é que foi que estabeleceu, quem que designou eu juiz entre vocês dois, né? Quem foi que colocou eu como árbitro entre vocês? E aí Jesus continua: olha, eu vou contar uma parábola para vocês. A terra de um homem rico produziu muito bem e ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer?
não tenho onde armazenar minha colheita. Então ele disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite pedirão a sua vida, pedirão a sua alma, e isso será exigido. Então o que ficará com o que você preparou? Quem ficará com o que você preparou? O que você vai dizer? Assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Essa é uma das passagens que nós vamos tratar. Nós vamos ver um exemplo de uma pessoa insensata, que construiu, que juntou, que trabalhou, que fez, que conquistou, mas na hora que pediu a alma dela, ela não tem o que entregar. Jesus ele estava alertando acerca de um dos perigos terrenos. Quando nós entramos numa linha de conquista, de querer ter, de querer ser, mas nós não nos preocupamos em primeiro ser filhos, em ter bens celestiais, em se preocupar para onde a nossa alma. Louco, insensato, ainda hoje pedirão a sua alma. E o que você vai fazer? Quem vai ficar com os bens que você ajuntou? Então aqui eu quero trazer o primeiro ponto da insensatez, é quando nós invertemos os valores. Nós começamos a construir algo tão terreno, algo tão sólido. Esse homem aqui da parábola, a Bíblia fala que ele já era um homem rico e que ele tinha um celeiro. Porém, ele estava preocupado em aumentar o que ele ia fazer com aquela fartura que ainda ia chegar. E ele não estava preocupando em comer, em beber, em vestir, em se alegrar. Não tem problema nenhum você ter um excelente trabalho, em você ser farto, em você ser rico. O problema é quando isso começa a corromper o seu coração e você acaba esquecendo de princípios que vêm do alto. Tudo isso aqui vai acabar. O Paulinho, né, que é um pastor lá na igreja, ele fala assim, olha, velório, como é que é? Caminhão de velório não carrega mudança, alguma coisa assim. Velório, você não consegue colocar tudo que você tem em um velório. Porque quando você morre, você não leva nada daquilo que você conquistou. Então, uma das coisas que você precisa preocupar nesta manhã é rever os seus conceitos. Saber o que tem ocupado lugar no seu coração. O que tem conquistado, sabe, o seu coração. Você tem sido atraído por o quê? O que tem tomado seu tempo? Que as coisas celestiais sejam muito maior, sabe, do que as coisas terrenas. E Provérbios 6 vai falar sobre lições para uma vida ou o perigo da insensatez. Outra passagem que eu gostaria de ilustrar está lá em Mateus 7, quando Jesus ele vai falar da parábola de duas pessoas que constroem a sua casa. Um constrói sobre a rocha e ele chama essa pessoa de sábio. Sábio aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, porque as grandes chuvas chegarão e ali a sua casa não será abalada. E um outro que construiu a sua casa sobre a areia, e a tempestade vem e tudo que ele tinha, tudo que ele construiu foi embora com a tempestade. Por quê? Porque não tinha fundamento. E quais têm sido as suas raízes, a sua estrutura? Qual tem sido a sua prioridade de vida? Você tem sido um sábio ou você tem sido um louco? Você tem amado e agarrado essa sabedoria? Você tem andado com Deus? Ou você tem deixado a sua vida esvair por coisas que vão se corromper? Coisas que a traça, o ferrugem, tudo isso destrói. É uma palavra dura de falar, de começar o dia, né? Mas Deus, a primeira coisa que Ele trouxe no meu coração foi, filha, o que você tem construído e onde você tem fincado as suas estacas? Com quem você tem feito aliança? Onde você tem firmado a sua empresa, onde você tem firmado o seu casamento, quem tem sido a estrutura na sua criação de filhos, porque tudo isso terá impacto um dia, quando Jesus voltar, quando a morte chegar e você tiver que apresentar, né, o seu trabalho das suas mãos. Então você tem que repensar todos os dias o caminho para onde você está indo, porque nós temos uma facilidade muito grande de desviar no meio do caminho, né? Seja sábio e não um insensato. Vamos lá. Provérbios 6, capítulo 1, versículo 1. Meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo, ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa de um acordo feito, e se está preso por suas palavras, siga meu conselho
e livre-se dessa obrigação, pois você se colocou nas mãos de um amigo. Procure, humilhe-se e insista com ele. Não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como a gazela que escapa do caçador, como um pássaro que foge da rede. Aqui a palavra está falando o seguinte: você vai ser fiador de uma pessoa que você não conhece, você acaba às vezes emprestando. Quantas pessoas que acabam emprestando um nome para um próprio amigo e ali o amigo começa a dever, não paga e aquilo começa a tirar a sua paz. A Bíblia já está alertando aqui, olha, se você aceitou, você tem que procurar fugir disso. Do contrário, não seja. Por quê? Porque nós não conhecemos o coração do homem. Nós não sabemos da integridade de um caráter de uma pessoa. E às vezes você vai acabar entrando numa furada. Deus está te alertando, ó, não caia nessa armadilha. No versículo 2, eu tirei uma parte do versículo que fala assim: e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, e está prisioneiro agora do que você falou. Nós não somos obrigados a dizer nada, mas nós somos obrigados a cumprir com tudo aquilo que nós falamos. Por isso que temos que ver as alianças que a gente faz, os contratos que a gente assina, porque se a gente dá a nossa palavra, nós não podemos descumprir com elas. Tem uma frase muito famosa que é usada às vezes em tribunal, com pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, com prisão e tal. Fala o seguinte: você tem o direito de ficar calado. Tudo que você disser pode e será usado contra você no tribunal. Nós estamos no tribunal da vida. Tudo que você disser será usado contra você. Então vigia nas palavras que saem da sua boca. Vigia nos conselhos que você dá. Porque uma pessoa pode tomar uma atitude errada mediante um conselho que você não buscou sabedoria de Deus para poder falar. Nós precisamos ser aqueles que buscam na palavra, orientam na palavra, instrui debaixo de uma orientação que vem de Deus. Nós não somos obrigados a falar, mas no tribunal da vida, tudo que você falar, tudo que sair da sua boca será usado contra você. Então vigia. A Bíblia ela vai falar muito mais sobre ouvir do que sobre falar. Então nós precisamos ser mais ouvintes, né? E menos falador. Tem gente que às vezes não tem nada o que falar e começa a falar abobrinha, falar asneiras, né? Porque não tem uma essência dentro de si para ser liberada. E eu tenho um problema muito grande, que não é um problema muito grande, mas o meu temperamento é sanguíneo. O sanguíneo, geralmente, ele não pensa para falar. Se veio na boca do sanguíneo, ele fala. E às vezes eu fico falando um monte de coisa que depois eu falo assim, velho, pra que eu fui falar isso? Agora eu vou ter que cumprir com a minha palavra. Quando eu viro para um irmão e falo assim: vou lá tomar um café na sua casa. Eu tenho que honrar com essa palavra. Só que no final das contas, depois eu já falei que eu vou tomar café mais de 5 pessoas na semana. Eu vou conseguir cumprir isso? Eu posso até conseguir cumprir, mas eu vou ter que sacrificar. Eu precisava ter falado? Não precisava. Eu precisava ter falado que, eu vou com você. Não, se você precisar, pode me ligar que eu te ajudo. Aí quando a pessoa liga, você não quer atender. Mas você falou. Tudo que você falar será usado contra você. Você não é obrigado a falar, mas tudo que você falar, você é obrigado a cumprir. Versículo 6. O título dessa parte aqui fala assim: a loucura da ociosidade, né? A loucura de você ficar à toa. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, outras traduções vai falar que a formiga ela não tem gerente, ela não tem um chefe, ela não tem quem direcione ela a fazer algo. Ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da sua cama? Um pouco mais de sono? Mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. Gente, há uma linha muito tênue de você aprender a descansar em Deus e confiar que Ele é a sua provisão diária, de você ser um preguiçoso.
O preguiçoso, ele tem prazer em acordar tarde todos os dias, ele não levanta cedo, ele não arruma sua cama, ele não limpa a cozinha depois do café. O preguiçoso, ele vai com uma roupa amarrotada pro serviço, ele não passa sua roupa. Isso é você ser preguiçoso, é você ter preguiça de fazer tudo. Olha a formiga não tem chefe, e você vê a formiga trabalhando o tempo todo. Eu acho que a gente aprende muito, né? Vendo o trabalho das formigas, porque elas juntam. Elas já juntam por quê? Porque no tempo certo elas vão precisar daquilo. Mas você pode perguntar, Raira, mas você acabou de falar que a parábola lá do homem rico, ele estava querendo fazer mais. Ele estava trabalhando e juntando. Mas a palavra diz também que ele já tinha uma grande colheita, ele já tinha uma reserva e ele procurou cada vez mais. Ele já tinha entrado numa linha de ganância. Então nós temos que separar a ganância de você ser um trabalhador, de você ser uma pessoa que acorda cedo. Você talvez não consiga acordar cedo. Eu por muitos anos tive essa dificuldade. Eu acordava 9 horas com sono. Mas eu aprendi que se você dormir cedo, você consegue acordar bem mais cedo, você consegue acordar muito mais disposto. E outro dia eu vi uma postagem no Instagram, não sei tanto a veracidade dela, mas eu achei que fazia muito sentido. Eles falam que a Terra o tempo todo ela está liberando íons. E que quando você dorme antes da meia-noite, tipo se você dorme 10 horas da noite, dorme 10, aí de 10 a 11, meia-noite, você dorme 2 horas. A cada 1 hora dormida é considerado 2 horas. Ou seja, você dormiu 2 horas, mas é como se você tivesse dormido 4. E todo mundo que dorme depois da meia-noite, a Terra começa a liberar os íons e eles reduz a sua qualidade de sono. A cada 1 hora dormida equivale a 20 minutos. E por isso que muitas pessoas dormem, por exemplo, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã e acorda 8, acorda 9 e fala assim, não, tô cansado demais. Não, que preguiça, tô cansado. E aqueles que dormem às vezes 9 horas da noite, 10 horas da noite, acorda 5 horas da manhã querendo viver, querendo romper. Então há uma diferença quando você dorme mais cedo. E se for olhar os antigos, a gente vê que os nossos avós, bisavós, eles dormiam muito cedo. O ditado é, dorme com as galinhas, né? Dormia 6 horas da tarde, 7 horas. O jantar era servido às 6, 7 horas eles já estavam na cama. E eles acordavam 3 horas da manhã querendo roçar um pasto, buscar lenha. E eles faziam acontecer porque eles tinham uma disposição. Então o sono, eu creio que ele interfere muito na sua disposição durante o dia. Você tem que cuidar da sua saúde. Às vezes você tem algum problema com a saúde, por isso você tem muito sono, você sente muito cansaço. Eu tenho problema com saúde nessa parte, sabe? Eu acordava muito cansada e eu vejo que toda vez que eu vacilo na alimentação, meu corpo fala assim, ó, por favor, deita, dorme, não vive hoje. E aí acabo vivendo, mas muito cansada. Mas é fruto de uma má alimentação. Então seja saudável, durma bem, para que você consiga operar como a formiga, ser trabalhador. E eu grifei aqui o título dessa parte do versículo, a loucura da ociosidade. Todos aqueles que ficam à toa demais, com a mente parada demais, a gente escuta falar assim, mente vazia, oficina do diabo. E é uma verdade. Aqueles que ficam à toa demais, aqueles que não tem nada para fazer, eles acabam arrumando a confusão. Então vai procurar uma coisa para fazer. Talvez você é uma pessoa que vive em casa, seu marido só trabalha, você não trabalha. Dá jeito, vai arrumar seu guarda-roupa, vai ler Bíblia, compra Bíblia, vai na casa de alguém, faz uma visita, faça a diferença, sabe? Carrega uma essência e exale dela. Versículo 12. Como são os desprezíveis e os perversos? Eles vivem mentindo, demonstra sua falsidade com um piscar no olho, com o movimento dos pés, por sinais dos dedos. Seu coração pervertido trama maldade e anda sempre criando problemas. Vocês já viram isso? Fala comigo que sim ou que não. Gente faz assim, ó, pisca o olho quando vai falar alguma coisa. Tá no meio de uma conversa e do nada faz assim, ó, tipo assim, fala que é verdade. Cutuca alguém, sabe? Ou dá uma ajuda aí. São pessoas que carregam mal no coração, porque estão tramando contra alguém. Olha que a Bíblia já alerta sobre isso, e a gente vê isso até os dias de hoje, né? Gente que dá uma cutucadinha no pé. Às vezes o marido ou a esposa tá numa mesa
e o marido e a esposa tá contando uma verdade de uma situação que aconteceu dentro de casa. E aí um dos dois dá tipo um chutão no outro, né? Tipo assim, ô, cala a boca, não fala isso não. Mas você tem que andar na verdade, viu? Você tem que andar debaixo da luz. Versículo 15. Por isso serão destruídos de repente, despedaçados no instante, sem que possam se recuperar. Esse aqui também eu gosto, essa parte do versículo. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Tem outras bíblias que vai dizer assim, 6 coisas que o Senhor detesta e a 7ª ele abomina. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mão que mata o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que diz mentira, e o último é aquele que semeia dessentimento entre os irmãos. Essa aqui está dessentimento, mas é o mesmo que contenda, mesmo que pratica ou semeia discórdia entre os irmãos. Nós estamos no versículo 19 de Provérbios 6. Gente, a última coisa que Deus abomina. Isso aqui nós temos que vigiar, porque o nosso coração ele tem uma leve tendência a semear uma contenda. E não é coisas absurdas, é com pouco. Às vezes só de você virar e falar assim, nossa, você viu a blusa que fulano de tal ele estava na igreja? Você viu o sapato que fulano veio trabalhar? 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª, a sua alma abomina. Obrigada, Dri. É isso mesmo. Então, tem gente que gosta, sabe? Às vezes a pessoa que está trabalhando aí do seu lado fez alguma coisa errada e você já corre para falar com o seu chefe, para falar com o seu patrão. Tipo, ó, você viu o que fulano fez? Ele fez algo errado. Ó, vai lá, corrige. Então, isso é coisa abominável, você está semeando uma contenda. Se você tem algo contra o seu irmão, chega perto dele e fala, sabe? Não fica semeando contenda no meio da igreja, no meio do seu trabalho, no meio da sua casa, da sua família, sabe? Caminhe com seu coração em verdade, ande em verdade e guarde o coração do seu irmão. Uma das lives atrás eu falei muito sobre isso, sobre a gente aprender a guardar o coração das pessoas que vivem ao nosso redor. Guarda o coração. Se alguém falar mal de uma pessoa que está do seu lado, repreende essa pessoa e fala assim, ó, eu não quero falar desse assunto, eu não vou discutir sobre isso não me compete saber, não vou julgar esse assunto e sai fora, porque isso aborrece o Senhor. A sua alma fica, eu creio que o Senhor ele se entristece quando a gente começa a semear contenda entre os irmãos. Meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. Guarde as palavras dele em seu coração e amarre em seu pescoço. O que a gente mais vê em Provérbios é isso, né? Falando para a gente guardar o mandamento do Senhor, a instrução do nosso pai e da nossa mãe e amarrar a sabedoria no pescoço. Isso é por quê? Porque todos os dias nós precisamos de sabedoria para poder viver. Então, eu acho que Provérbios, ele tem muita informação. Só que insensatez também é você ouvir todas essas palavras e não conseguir praticá-las. Então você tem que ouvir todo dia alguma coisa, retirar algo daquele dia e pôr em prática durante o seu dia. Versículo 22. Quando você andar, os conselhos de seus pais os seguirão. Quando dormir, eles te protegerão. Quando acordar, eles te orientarão. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. A correção da disciplina são caminhos que conduz à vida. A palavra de Deus é luz para a nossa vida. Quando a gente caminha debaixo da vontade de Deus, quando a gente caminha debaixo da orientação do Senhor, nós temos luz em todo o nosso caminhar. Nós temos instruções a tudo aquilo que nós fazemos. Quando nós guardamos a instrução dos nossos pais, quando nós atentamos às palavras do Senhor, nós caminhamos num caminho de luz. Muitas vezes eu já olhei para algumas situações da minha vida que eu não sabia o que fazer. E a única orientação que eu tinha era dar um passo de cada vez. Porém, quando você vai dar um passo de cada vez, é muito importante ser debaixo da vontade de Deus, estar debaixo dos princípios e dos mandamentos do Senhor, porque aí vocês dão um passo certo. O problema é quando a gente desespera, situações e circunstâncias difíceis vêm e você começa a dar passos
sem ser debaixo da vontade de Deus. E ali você vai só caminhando em direção à morte, em direção à tolice, em direção a coisas que vão trazer destruição para a sua vida. Versículo 24 vai falar: eles o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Não cobice a sua beleza. Não deixe que os seus olhares a seduzam, pois a prostituta o levará à pobreza. Vou grifar isso. Mas dormir com a esposa de outro homem lhe custará a vida. Pode um homem carregar fogo junto ao peito sem queimar a roupa? Esse aqui eu vou circular, porque esse aqui eu gostei mais. Gente, pode? Pode alguém carregar fogo no peito e não queimar? É o mesmo que você falar assim, você tá ali cutucando o pecado. Você acha que você não vai cair? Você tá ali numa roda de escarnecedores. Você tá achando que você não vai falar mal de alguém? Tá todo mundo detonando alguém. Você acha que você não vai pegar seu dedinho ou uma vara e vai dar uma cutucadinha? Sai fora, sabe? Não fica perto do fogo, não. Se você carregar fogo no peito, você vai queimar. Se você colocar fogo, você vai queimar. Pode alguém caminhar sobre a brasa sem que os seus pés se queimem? Nunca. Nunca que você vai caminhar sobre a brasa e seu pé não vai queimar. Se você namora, nunca que você vai ficar numa casa sozinho com seu namorado, que você não vai cair no pecado. Sai fora, não dá vazão pro pecado. Não dá vazão, gente. Então fica vigilante. Assim acontece com quem dorme com a mulher de outro. Aquele que toca não ficará sem castigo. Pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba por estar com fome. Ainda assim, se for apanhado, terá de pagar 7 vezes o que roubou, mesmo que precise vender tudo que há em sua casa. Eu vejo isso aqui, gente, o mesmo que você não ficará impune das escolhas que você faz, você não ficará imune, né, da consequência do pecado. Todo ato que você fizer, ele trará grandes consequências. Por isso que lá no início do capítulo, a palavra vai falar que, fica caladinho, cuidado com as alianças, não seja fiador, vigia nas coisas que você fala, porque você não é obrigado a falar nada, mas tudo que você falar será usado e julgado contra você. Você não é obrigado a fazer escolhas más, mas você é obrigado a colher cada consequência que você das escolhas que você fizer. Versículo 32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. Será ferido e desonrado. A sua vergonha jamais se apagará. Porque o marido ciumento ficará furioso e não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará compensação alguma, nem se satisfará com presentes mais valiosos. Assim finaliza Provérbios 6. Provérbios 6 vai trazer muito essa questão da insensatez, da gente usar a sabedoria. Use a presença de Deus a seu favor. Consulte ao Senhor em tudo que você for fazer, sabe? Guarde o seu coração, não seja um preguiçoso. Acorde cedo, vá trabalhar, estabeleça as suas metas. Uma das coisas que tem me ajudado muito, porque eu era uma pessoa que era zero planejadora, não sou uma pessoa organizada. Tudo que eu faço, pode ter certeza, é com muito esforço. E o que eu faço? Eu planejo. Então, eu sei a hora que eu tenho que acordar. Eu sei que quando eu acordar o que eu tenho que fazer. Igual, por exemplo, a gente começou essa live aqui estudando provérbios. Tem dia que eu tenho que acordar e tomar banho e lavar o cabelo. Tomar banho eu tomo todos os dias. Mas eu sei os exercícios que eu tenho que fazer pra voz. Eu acordo, eu preciso acordar, fazer minha oração, despertar. Hoje eu tenho que tomar banho, eu tenho que estudar um pouco, eu não li o provérbio do dia ainda, eu preciso ler. Eu tenho uma programação na minha mente. Quando você se programa, você faz com zelo tudo que lhe foi proposto. Hoje, a minha agenda tá toda anotadinha. 9 horas eu tenho que estar num compromisso, então eu já sei que eu tenho que sair de casa 8h40, porque o compromisso é perto. Eu tenho que saber o material que eu tenho que levar. Isso é você ser planejado e organizado. A formiga, ela não tem chefe, ela não tem um gerente que comanda ela, mas todas elas obedecem ali uma fileira, elas estão de uma forma organizada. Alguma vez você já viu formiga juntando, trabalhando, cada uma indo para um lado? Só se alguém chegar e pisar e bagunçar o caminho dela.
Porque do contrário, a formiga ela é organizada. Do contrário, a formiga ela tem um planejamento. Então traga esse planejamento para a sua vida. A insensatez é um homem, a Bíblia fala que é comparada a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Por que ele construiu sobre a areia? Porque ele teve preguiça de cavar, de procurar a rocha e fundar a sua casa na rocha. A insensatez, ela vem quando a gente quer muito fazer algo. Quando a gente quer alcançar algo tão rápido que você fala assim, eu não me preocupo, vou fazer de qualquer jeito mesmo, porque eu quero ver isso aqui pronto. Quantos no trabalho não preocupa em prestar um bom resultado para o seu chefe? Mas você fala assim, eu peguei serviço agora 8 horas, 6 horas eu vou largar, eu vou fazer aqui de qualquer forma porque eu quero ir embora. Sai do seu serviço. Busca outra coisa do Senhor. Mas não entrega pouco, não. Faça tudo com excelência, sabe? Uma das pessoas que me chama muita atenção na Bíblia é Daniel. A Bíblia vai falar que um espírito excelente estava sobre Daniel. Tudo que Daniel pegava para fazer era com excelência. José, eu vejo que Deus era com José e tudo que José faz era com excelência. Entre os irmãos, ele era bom. Quando ele foi vendido para o Egito, lá na casa de Potifar, ele era excelente, ele prestou o melhor serviço. Dentro da prisão, gente, dentro da prisão, ele tinha confiança do carcereiro. Ele reparou o semblante dos presos dentro da prisão. E isso não era obrigação dele, não. Ele poderia simplesmente viver, mas foi o observar o semblante dos presos que estavam à sua volta que fez a história de José ser mudada. Às vezes vai ser o capricho que você limpa uma mesa que vai te colocar em lugares altos. Às vezes vai ser a forma educada com que você se posiciona que vai te trazer pessoas relevantes. Sabe, é nos detalhes. Vai ser no limpar da sua casa com êxito, com excelência, com carinho e com amor que o seu marido vai conseguir te amar como Cristo ama a igreja. Sabe? Vai ser assim que a sua mulher vai ser submissa a você. Se você prestar com zelo, cuida das coisas que Deus te entregou e não seja um preguiçoso. Ame a sabedoria e dispense a insensatez, porque a Bíblia fala que aquele que é sensato, que aquele que é sábio é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Pensa a sua casa, aí bem linda, maravilhosa, uma casa construída e alicerçada com raiz em uma rocha. Essa casa, gente, é a sua vida. Imagina agora a sua vida bem fundada em Cristo, com princípios maravilhosos. Você vai exalar de Cristo aonde você for. Você não vai conseguir ficar com a sua boca fechada sem que uma pessoa conheça Cristo. Aonde você entrar, haverá um brilho sobre a sua vida, porque você escolheu a melhor parte, construir a sua vida em Cristo. Ele é a nossa rocha. Aí você me pergunta, Raira, como eu faço isso? Eu não sei nem por onde começar. Começa com pouco. Começa organizando a sua casa, começa organizando a sua família, começa organizando o seu trabalho, começa organizando a sua vida e falando, Deus, eu chamo o Senhor para dentro da minha casa, para dentro da minha vida e eu quero viver com princípios inegociáveis vindo do céu, porque assim como a parábola dizia, louco, ainda hoje pedirão a sua alma o que você vai apresentar. Se Deus pedir sua alma hoje, se hoje for seu último dia, e se hoje for a última live que você me assiste, o que você vai apresentar para Deus? Mostre-me os teus frutos. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele estava ensinando aquela passagem sobre galardão, falando sobre galardão, e ele falou assim, Raira, galardão não é tudo aquilo que você fez, mas galardão é quando você faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Primeiro mandamento de Deus, primeira ordenança que a gente tem de Deus, né? É a grande comissão. Vá, pregue a palavra, anuncie o reino de Deus. Esse amigo, gente, acabou de entrar, é o Rodrigo. Rodrigo que me ensinou sobre galardão. Ele estava falando assim, Raira, qual que é o meu propósito de vida hoje? Hoje eu sou casado, meu propósito é amar a minha esposa, é levar a provisão para minha casa, é cuidar da minha filha e da minha família. E aí eu vou vir e vou cumprir o meu propósito também em Cristo, que é ensinar a palavra, que é isso, que é aquilo outro, nananana. Então, galardão, apresentar as obras, é quando nós fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe, eu espero que essa palavra ela tenha edificado a sua vida. Preocupe em fundamentar a sua casa, a sua vida na rocha que é Cristo.
E eu tenho certeza que no dia da tempestade, no dia mau, você não será abalado. Uma das perguntas que eu coloquei aqui é: como é a sua raiz? Como é a sua estrutura? Nós só conseguimos ter essas respostas quando nós nos perguntamos: como eu reajo diante da dificuldade? Como eu reajo diante a momentos difíceis? Pessoas na pandemia surtou e falou assim: eu não quero viver mais não, vou morrer, não consigo viver aqui dessa forma, nananã. Por quê? Porque não estava com a rocha, não estava com a casa firmada na rocha. Na hora que tira o trabalho, na hora que coloca dentro da casa com a esposa, você surta. Porque os seus princípios não estão no Pai. Amém? Vamos orar para a gente poder terminar? Depois, vocês leiam Lucas 12, vai falar dessa parábola sobre um homem insensato. Mateus 7, do 24 ao 27, Jesus vai trazer essa parábola do homem que construiu sua casa sobre a rocha e o que construiu sua casa sobre a areia. Provérbios 6 vai falar isso, vai nos alertar contra a insensatez, vai dar conselhos para uma vida diária. Então fuja da insensatez. Amém? A música de hoje, pro devocional de hoje, é Vou Construir. Deixa eu ver de quem que é. Acho que é só Eu Vou Construir. Se você puxar na internet Vou Construir ou Eu Vou Construir. Deixa eu ver de quem que é. Eu Vou Construir, do Israel Salazar. Não, Juliano Som, gente. Eu Vou Construir, do Juliano Som. Alguém escreve aí pra mim? Que a gente possa construir a nossa casa no Senhor. Viu? Morar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesta hora, Pai. Nós te damos graça e reconhecemos a tua bondade. Ninguém recebe nada se do alto não lhe for dado. Obrigado pela revelação na palavra, porque se nós recebemos esse alimento, se nós recebemos essa palavra, foi porque o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor é que faz esse trabalho incrível. É o Senhor que nos convence que a casa tem que estar fundada na rocha. É o Senhor que nos convence de arrumar a nossa casa, a nossa família. É o Senhor que faz todas as coisas acontecer na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude a praticar essa palavra. Nos ajuda mesmo, Deus, a aprender com a formiga, porque ela não é preguiçosa. Nos ajude, Pai, porque nós não queremos ser escassos, nós não queremos ser pobres, mas aqueles que não buscam, aqueles que não caminham diante da tua palavra, o final é a morte, Pai. Nos ensina a ser sábio, nos ensina a semear com alegria, a semear com amor, a ter discernimento do que é certo e do que é errado. Meu Deus, nos ensina a andar no caminho justo, nos ensina a andar calados, Pai. A falar somente quando nós formos chamados, a falar somente para edificar e com sabedoria. Nos livra da roda dos escarnecedores, da roda dos que zombam do Senhor, mas nos ensina a caminhar, a prosseguir, a avançar, te amando, temendo o Senhor todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, tudo isso é para que nós tenhamos vida. A palavra ainda vai continuar falando, Deus, que insensato é o que ouve a tua palavra e não a pratica. Nos ensina a colocar em prática em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida do meu irmão, eu abençoo o dia dele, que eles possam avançar no Senhor e compartilhar essa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Beleza, Jojo? Pessoal, nós estamos, para quem chegou hoje, nós estamos aí numa caminhada de 31 dias. Nós iremos com essa live até o dia 31 de dezembro, às 6h30 da manhã. Se programa, acorda um pouquinho mais cedo, para que você possa pegar o início da live, tá? Um beijo grande no coração de vocês. Obrigada a cada um de vocês que ficam aí até o finalzinho da live, por ter honrado a minha vida, que o Senhor recompense vocês cada dia mais. Eu fiz um propósito com o Senhor e eu falei, Deus, eu vou fazer todos os dias as lives. E se não tiver ninguém, eu vou continuar falando, Pai. Mas Deus, Ele me surpreendeu, porque ter esse número aqui de pessoas me ouvindo, me assistindo, é fora da minha realidade, gente. E é só Deus que pode fazer uma coisa dessa. Então eu agradeço a cada um de vocês que tem aí me honrado, tem amado a minha vida. Viu? Muito obrigado. Um beijo. Até a próxima. Se Deus quiser, uma foto e um print.
Deus te abençoa, viu? Beijo, Moniquinha. Amém, amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser. Exale de Cristo, viu? Não deixe de exalar de Cristo. Beijo, Silvana, Rose, Dri, Cris.